sejam muito bem-vindos de volta aqui ao Força na Peruca. Oi, Cris, tudo bom? Tudo bem, minha querida Amadá, você com essa cara de quem nunca pegou ônibus. A Cris, a gente tem certeza. A Cris, filha de embaixador, nunca pegou um ônibus na vida. A gente está aqui com Força na Peruca é para te inspirar. Você vai ver nas edições passadas a história da vida de Cris Monteiro, que, aliás, tem um livro contando, né? Careca de Saber. As nossas histórias de vida, a gente podia estar aqui chorando, a gente podia estar aqui contando desgraça. Mas a gente está aqui com um sorriso, porque nós não somos vítimas. Não, força na peruca, que é o que todo mundo precisa. E a gente te traz toda semana uma pessoa legal para você conhecer, para você se inspirar. Pessoas que, assim, você vai ver a entrevista, vai ter alguma coisa lá, né? Que vai te fazer pensar, vai te fazer ir adiante, vai te fazer produzir alguma coisa legal. E hoje a gente está trazendo aqui um rapaz, né? Muito especial, querido do meu coração. Querido nosso. Ele já tentou se enveredar pela minha profissão. Ah, foi? Não sabia dessa parte. Isso é novidade para mim, hein? Já foi se enveredando pela minha profissão, mas ele é um homem do business e da política. Vou falar aqui o currículo dele. Ele é formado em administração na GV. É um cara que fala muito de empreendedorismo de startup, mas está trabalhando nessa área do empreendedorismo, da inovação nisso e trabalhando com os pequenos empreendedores agora. Com impacto social. Impacto social. Ele já foi deputado. Ah, jura? É mesmo? Já foi deputado, foi candidato a governador, que é uma experiência, né? Daquelas, hein? Com muita força na peruca para ser candidato a governo, amiga. Não é qualquer coisa. Seja bem-vindo, Vinícius Poit. Olha a cara dele, que feliz de estar aqui. Eu falei assim, caramba, eu sou uma pessoa legal, então, né? Porque ela falou assim, não, aqui a gente só traz pessoas legais e tal. Gostei. É verdade. Então, você estava falando, não sabia que ele se aventurou pelo jornalismo. Ele foi trabalhar de comentarista na CNN. Não, estou lá. Você tá lá, foi trabalhar estou lá. Eu até fui uma faz vez um ano num programa. de CNN agora. Tá lá de comentarista. Que legal. Que é muito legal, né? É uma forma da gente continuar exercendo o nosso papel como formador de opinião, falando não só sobre política, economia, mas eu falo que é temas do dia a dia. A gente comenta de tudo. E você tá curtindo? Tô adorando. Que é uma forma de você... Eu não estou mais na política, não estou mais no parlamento, né? Onde a gente representava as pessoas, discutia os temas que estavam acontecendo na atualidade. Mas lá na CNN eu consigo fazer isso. Interajo, eu fico lá 2 horas, né? Das 18 às 20 horas no CNN Arena, de segunda a sexta. De vez em quando eu vou lá 3 vezes por semana, a gente faz uma escala lá, revezo com o querido Hélio Beltrão, né, no programa. E eu fico com o celular lá, com o computador e tal. Então eu vejo as pessoas interagindo, eu acho genial, assim, porque as pessoas, pô, isso aí, tá me representando, vai lá, fala isso. E começou o seguinte, Madá, eu saio na rua, né? E às vezes as pessoas falam assim, pô, você é o cara da CNN. O cara nem sabe se eu fui deputado, nada. Aí eu falo, tá bom. Ou seja, aparecer na TV dá mais ibope do que ser deputado federal. Com o mandato incrível que você teve. E você sabe que quando eu era deputado, eu conhecia a Madá antes, né? Quando eu era deputado, às vezes eu saía na rua e eu tava principalmente de camiseta preta e calça jeans, que eu gostava muito de andar assim, né? Hoje estou assim, aliás, né? Porque é uma ocasião especial aqui. E daqui também eu vou fazer tanta agenda, eu vou direto pra CNN. Então a gravata tá no carro. Mas eu ando normalmente de terno. Aí eu saía na rua, rapaz, você é aquele youtuber, né? Te acompanho desde quando você era youtuber. Eu falei... Mas você tinha um canal, ele tinha um canal legal. Você lembra que você fazia uns videozinhos com porque a minha história para me eleger deputado federal, o Cris sabe bem também, Madá acompanhou, né? Foi muito nas redes sociais. Né? Na época o Caio Coppola, que tinha feito a campanha do Caio Miranda para vereador. Miranda, querido Caio Miranda. Caio Miranda foi 2016. Beijo, Caio Miranda. Vai ver o nosso podcast. Pô, querido. E aí fez uma campanha muito aguerrida e curta nas redes sociais. Aí encontrei o Melão, me apresentou o Caio Coppola, a gente foi jantar um dia. Pô, vamos fazer algo junto? Vamos. Aí o Caio, eu não vou me candidatar, mas eu sei como é que faz essa linguagem das redes. Aí me ajudava a escrever os roteiros e tal, e aí
foi quando as pessoas falaram, cara, eu te acompanho desde quando você era youtuber. Eu falei, tá bom. Você sabe... Não, sabe como eu... Primeira vez que eu vi o Poit na minha frente... Foi em uma daquelas inúmeras manifestações que a gente fez na Paulista, Lava Jato, né? Impeachment da presidente Dilma, estava todo mundo ali protestando, era um dia à noite na Paulista. E eu tenho uma grandíssima amiga, Patrícia Mota, uma fofa, uma querida, e eu tô lá com a Patrícia manifestando e tal, e aí o Poit aparece na manifestação, e ela fala assim, olha, esse é o meu amigo Poit, ele vai ser candidato a deputado. E veio o Poit com essa cara simpática, esse sorriso, né? Já me conquistou ali. Eu nunca podia imaginar que eu estaria aqui conversando como vereadora, né? Naquela época, não pensava no assunto. Foi quando eu vi o Poit e você estava ali já, acho que aquilo era 2017, talvez? Devia ser. Eu comecei esse movimento no final de 2016. Durante o ano 2016 foi uma transformação para mim. Foi aquele ano que a gente sempre procurando dar escala, né, para o que a gente faz na vida. Quer dizer, a gente, né? Cada um faz o que quiser. Tem gente que gosta de nicho, tem gente que gosta de projetos de escala. Mas eu aprendi dentro de casa assim, a sempre procurar algo que tenha escala, que atinja mais pessoas, né? Que você venda um produto, preste um serviço ou impacte a vida de mais pessoas, né? Meu pai veio do interior de São Paulo, minha mãe é filha de imigrantes italianos, então nasceram numa condição muito diferente da minha, né? Eu falo que assim, eu nasci muito abençoado, com muitos privilégios que eles não tiveram, então tiveram que ralar muito como empreendedores, sempre buscavam fazer algo que tivesse mais escala, que vendesse mais. E no ano de 2016, eu estava num processo já, né? Pô, fiz GV, trabalhei... Quantos anos você tinha? Eu tinha... Caraca, eu tenho que fazer conta agora. Não, nasci em 86, eu tinha 30 anos, né? 30 anos. Então, no ano de 2016, foi um ano de reflexão, de ir para dentro assim, de falar, cara, e aí? Qual que é meu próximo passo? Eu tava com 30 anos, solteiro, né? Mas ainda, puxa, hoje casado há 4 anos, né? 4 anos já de casado? Não, casado há 4 anos, que eu conheço ela há 4 anos, desde que a gente se conheceu, casou. Já casou. Mas casado há 1 ano e pouco, assim. Tá. Mas naquela época, 30 anos, cheio de definições ali, e a gente tinha uma empresa muito grande que meu pai fundou, que a gente vendeu. Eu tinha trabalhado no Citi antes, ajudei ele, depois montei um business de reestruturação, e a minha vida mudou demais do lugar que eu nasci para onde eu estava na faculdade, por mérito, né? E pelas coisas que foram acontecendo na minha família, que prosperou muito financeiramente. E eu pude ter muita oportunidade. Então eu saí lá do ABC de São Bernardo, que é muito grande, que tem muita prosperidade, mas diferente de São Paulo a vida. E me vi aqui na GV numa bolha, assim, num negócio, e aquilo ali foi me provocando. Cara, o que eu vou fazer, assim? Esse pessoal, meus amigos lá da rua de Paralelepípedo, onde eu morava lá, jogava bola, né? Arrancava um tampão do dedão lá jogando bola. Ou comprava gelinho no tiozinho que vendia na esquina, ou fazia as coisas lá. Não são esses aqui que eu sei da GV, ficou diferente. E é aquele questionamento, cara, eu preciso fazer algo. E eu comecei num processo desde a GV, 2008, por aí, a fazer pelo próximo, né? Fazer um trabalho social. Eu trabalhei como doutor cidadão. Ah, que legal. Que era aquele, tipo o Pat Adams, Doutores da Alegria. Ai, que isso, legal. aliás, isso eu conto poucas vezes, né? Então conta pra gente. Disso. Olha, vamos... Até chegar nesse dia em 2016, tá? Então eu tô voltando. Como é que chegou nesse dia em 2016 para dar escala aí pra política? Back to, né? Voltando para 2006, 2007, né? Eu entrei na faculdade em 2004, 2006 eu comecei a fazer o estágio, em 2008 eu me formei. Então no meio da faculdade, quando deu esse tilt, eu falei, cara, isso aqui é uma bolha, é um mundo diferente do meu. Me identificava, fiz muitos bons amigos, mas não era igual a turma lá de São Bernardo e nem do interior, onde eu passava grande parte da minha vida, Rinópolis, Oswaldo Cruz, onde moravam meus avós no sítio. E eu falei, cara, aí naquela época eu comecei a fazer terapia. E aí lá, eu questionando tal, falei, vou fazer um trabalho social, né? Aí eu não fazia isso ainda. E aí comecei a fazer teatro. Nossa. Eu troquei a terapia pelo teatro. Quanta história que ninguém sabe. Nunca ouviu falar de deputado. Eu fazia estágio no Citibank, estudava na GV, ajudava meu pai na empresa dele e à noite, 2 vezes por semana, fazia teatro, Cris. Que legal, eu fiz teatro também.
E o teatro, para mim, era como se fosse uma terapia, Claro. Madá. Né? Jura? De vez em quando tomava umas broncas dos professores. Eu falava, mas você tá aqui pra quê? Eu falava, cara, eu não quero ser ator, cara. Não é a minha praia. Mas eu gosto disso aqui. É bacana, né? Você se descobre, você entende melhor seus sentimentos, entende melhor como que funcionam as emoções e por aí vai. E outra, pra mim, né, todo mundo fala, pô, Poit, como é que você grava os vídeos, tá desenvolto? Eu falo, cara, isso aí é com quilometragem. E o teatro me ajudou muito. Inclusive, ir lá na frente da sala de aula e apresentar, e falar, e ter uma retórica, e ter uma pausa, e ter uma respiração, e por aí vai. Portanto, no teatro, eu encontrei umas pessoas que faziam esse trabalho de doutor, cidadão e hospital, que exige um pouco de, né, de exibição e tal. E aí, esse foi meu primeiro trabalho voluntário. 1 ano e meio, 6 meses no Hospital Mandaki, na Zona Norte, 1 ano no Hospital São Paulo, ali da Paulista de Medicina. Mas exige emocionalmente esse trabalho. Eu não sei se eu conseguiria, sabia? Madá, você tinha que montar um personagem. Aí o meu personagem era um caipira, né? Dr. João Macarrão. E aí João Macarrão, porque era a questão da ONG lá, dos nomes que tinha que dar. E aí eu era um caipira, então tinha o jaleco de médico, o crachá, tudo, uma camisa xadrez, um sapatão de palhaço assim. Maquiava, aí comprei, aprendi a fazer maquiagem de palhaço e um chapéu, né, uma estrela de xerife. E aquilo ali, para mim, era muito simbólico. Quando eu estava com aquela maquiagem, vestido de Dr. João Macarrão, estava protegido ali no hospital. A hora que eu tirava essa maquiagem para ir embora, Madá. Meu, sabe quando você tá ali, você olhava para trás e você fala, puta, eu vou chegar na minha casa agora, tem uma cama limpa, tem um chuveiro quentinho, tem uma água para eu tomar, porque tinha gente no hospital que eu ia que nem água tava podendo tomar direito, né? Tem a comida gostosa. Eu tava morando em São Bernardo nessa época. Eu voltava pela Avenida Bandeirantes, lembro até hoje. Infelizmente fechou aquela padaria, era a Padaria Rainha, que depois virou Graal, fechou. Tá lá. Aí eu parava ali, comia um self-service meio frio ainda, mas tava uma delícia, né? 10 horas, 10h30 da noite, e pensava muito sobre isso. Então esse primeiro projeto me fez ter aquele senso, cara, é isso, eu gosto de fazer isso, né, de retribuir, ou de fazer algo pelo próximo, já que eu recebi muita ferramenta. Dali migrou para pessoas em situação de rua. Foi onde eu conheci algumas ONGs, a gente ia no centro de São Paulo, e aí começamos a lidar com o centro de São Paulo, que é um dos temas, né, inclusive, por exemplo, essas eleições estão por vir. Como é que nós vamos resolver aquela situação? A gente ia lá toda segunda-feira na Barão de Duprá 315, na frente da porta da Galeria Pagé, distribuía esfirra, água, chocolate, conversava. E aquela era uma forma de se aproximar das pessoas para tentar tirar dali. Cara, cadê os seus documentos? Pô, vai lá tirar os documentos no lugar tal. Pô, e sua família? Vamos ligar para sua família? E a gente conseguia, vira e mexe, tirava 1, 2, botava no ônibus, contatava a família recebia, mandava uma foto, chegou, tal. Mas a maioria, cadê seus documentos? Ah, tá aqui, legal. Semana que vem você me traz o protocolo lá, tá? Semana que vem voltava, pô, cadê o fulano? Não morreu, aparecia. Foi preso, Nossa. Tá bêbado, perdeu. Era enxugar gelo. E aquilo ali foi me incomodando, Cris, foi me incomodando. Teve uma época, né, na época do prefeito João Dória, que teve o Trabalho Novo, que foi um projeto bem legal, né, do Felipe Sabará aqui na cidade, quando teve aquela questão de reformar os centros de acolhimento, de capacitar as pessoas em situação de rua para dar um emprego, né? McDonald's, Coco Bambu, várias empresas, Riachuelo, deram muitos empregos para essas pessoas. Eu achava bacana. E naquela época eu comecei a ver as políticas públicas. Então, esse negócio de vir para a política começou lá atrás com esse questionamento, e quando eu comecei a trabalhar com o Doutor Cidadão, depois com pessoas em situação de rua, e vendo que estava enxugando gelo e buscando mais escala, eu falei, cara, a única forma de dar escala para isso é ir para o Congresso Nacional. Que legal, né? Porque a gente pode ajudar um hospital Mandaki, que é um baita hospital referência, o Hospital São Paulo, trazer um convívio melhor ali para todos, né? Um ambiente menos pesado. A gente pode tirar 35 mil pessoas da rua em São Paulo, Cris? 35 mil pessoas da rua em São Paulo, como é que faz mais? Né? É na política, com a caneta de um deputado federal. Então, este processo de ter a certeza dos privilégios que eu recebi, não tem problema, a gente não pode não falar sobre isso, né? Eu acho que tem que ser grato, porque hoje a gente vive essa cultura
que valoriza quem se faz de vítima. Nossa. Então, quando a pessoa tem uma sorte, tem uma estrela, parece que ela é um vilão. E eu falo assim para muitos amigos que vêm falar para mim, não, mas eu já nasci já com a vida... Não com é vergonha. Isso. Dê graças a Deus, porque você tem uma possibilidade de atuação no mundo e uma possibilidade de experiência humana que quem vive de emergência não vai ter, vai ficar buscando. Você tem possibilidade de realizar sonhos seus e de outras pessoas, né? Claro. Eu acho que é assim, é nascer com sorte. É sorte. E eu acho que, como você falou, né? Acho que tem uma valorização da vitimização, né? Então, se você tem alguma coisa, você precisa se envergonhar daquilo. Enfim, a vida está aí, né? O que talvez a história que o Poit está contando de uma pessoa que reconhece que nasceu num ambiente de privilégio, no entanto, não foi gratuito, porque seus pais, seus avós, trabalharam muito para construir e dar. E quem que não quer fazer isso com seus descendentes? Eu também nasci numa família de baixa renda, mas eu trabalhei e eu transformei a vida dos meus sobrinhos, por exemplo. E agora é com eles. Você também. Então, assim, a gente está devolvendo. Não tem que ter. Eu acho muito bacana você... Cris, você sabe que até um tempo atrás, você tinha até dificuldade de falar sobre isso, porque parece que você vai ser crucificado, entendeu? Então, tanto que eu não falo muito, mas hoje, na sociedade, né, e você tem que ter ciência, com todos os preconceitos, as diferenças, as desigualdades. Homem, branco, que nasceu numa família que hétero, te deu condições, hétero, e aí vamos colocar... de olho azul, bacana, bonitão. Do sul do Brasil. Né? Então eu estou colocando todas as dificuldades, desigualdades e preconceitos que existem no Brasil. Né? Alguém pode falar, esse daí não conhece a realidade, esse daí não sei o quê. Mas não é bem assim. A gente pode aprender a ter empatia, a entender e, mais do que isso, ter ciência das ferramentas que a sociedade, ou no caso da minha fé em Deus, te deu, e botar a serviço do próximo. Sim. Portanto, o que nos define é o que a gente vai fazer com as ferramentas que a gente recebeu. Muito bom, Poit. Portanto, foi essa consciência, Cris, que falou, cara, eu recebi muita ferramenta. Então eu vou para a política para dar mais oportunidade para todo mundo, independente de onde você nasceu no Brasil, independente se você é homem, mulher, preto, branco, pardo, indígena, hétero, homossexual, o que for, entendeu? Assim, a gente precisa ter um Brasil com mais igualdade e oportunidade. Mas a gente tem um Brasil onde pouquíssimas pessoas receberam muito e muitas pessoas receberam pouco ou quase nada. Essa reflexão, Cris, que me levou a buscar ser deputado federal para dar mais escala para essa retribuição. E a gente está falando aqui com um jovem que poderia ter feito, está fazendo qualquer coisa na vida. O pai tinha uma empresa, trabalhou na empresa do pai, o pai vendeu a empresa, então, enfim... colocou ali alguns recursos, ele poderia ter pego parte desse recurso, ter feito outra coisa, ou poderia estar... Nada contra os surfistas, absolutamente, mas ele podia estar fazendo qualquer outra coisa da vida dele, e ele resolve entregar o tempo dele muito jovem, né, para a política, para melhorar a vida das pessoas. Então, tem que ter força na peruca para fazer isso, né? Tem. Porque encarar... essa juventude, entregar parte da sua juventude. Foram 4 anos de Brasília. Gente, eu não estou em Brasília, eu estou na Câmara Municipal. A política é um lugar com inúmeras dificuldades. Queria que você contasse um pouquinho, né? Eu sei que é difícil que me fazer essa pergunta. Qual foi o maior desafio? Como é que foi essa experiência? Que frustração você ficou ali, né, querendo fazer coisas que não conseguia? Divide com a gente aí esses seus 4 anos no Congresso Nacional. Olha, Cris, a frustração, arrependimento, não teve nenhum, assim. Porque por mais que a gente fala, cara, 4 anos em Brasília, mas tem situações muito mais difíceis no Brasil, né? Quem está escutando a gente vai falar, Poit, está de brincadeira, né? Cheio de privilégio, salário e tal. Lembrando que eu cortei todos, né? Lembrando que o nosso mandato, e o meu mandato especificamente, foi um dos mais econômicos, recebeu o selo do mandato mais transparente da história, né? Colocando padrões de governança, de divulgar minha agenda, de divulgar todos os dados do meu gabinete, mais do que tinha ainda na transparência da Câmara dos Deputados. Então, a gente fez bastante coisa legal, diferente, inovadora, para respeitar ainda mais o dinheiro de quem está pagando imposto lá fora. Agora, tem situações muito mais difíceis. E eu sabia o que eu estava enfrentando, né, Cris? Por isso que eu falo assim, Poit, foi difícil, teve arrependimento. Eu falo, cara,
eu atrasei algumas... Tudo acontece no seu tempo, mas, pô, eu gostaria de ter, né, começado minha família antes. Eu gostaria de ter tido mais tempo com a minha esposa. Eu gostaria de ter aproveitado mais os dias dos pais, os da mãe, ou da minha família, que eu não pude. Ou visitado mais meu sobrinho lá, que nasceu os dois lá em Ribeirão Preto. Agora eu tenho uma sobrinha que está morando no Canadá com a minha irmã. Eu gostaria de ter feito muito mais coisa. Não fiz, abri mão disso, né? Eu gostaria de não ter tido tanta exposição e aguentar hater, e aguentar gente que era contra a reforma administrativa lá em Brasília protestando, te acuando. Tá bom, mas eu escolhi fazer isso, né? E eu sabia o pacote que eu estava comprando. Então, eu gosto de dizer que eu não tenho arrependimento nenhum. Assim. Foram 4 anos, Cris, de pleno propósito, de muita entrega, sabe? De sentir que eu estava ali fazendo jus às ferramentas que Deus me deu, as ferramentas que a sociedade me deu, né? E não posso reclamar de nada. Eu tenho que fazer mais, fazer mais, fazer mais para servir. Então, nesses 4 anos, Cris, eu acho que se eu falar de maiores desafios, é mais ansiedade de não conseguir fazer mais, sabe? Porque você que tem experiência parlamentar também, Cris, né? Como vereadora da cidade de São Paulo, Madá que conhece muito de política, né? Acompanha muito esse mundo, sabe que, poxa, se eu tô no meu business, no meu negócio, na minha lojinha, né? Aqui é muito mais rápido, é uma decisão, canetou, vamos embora. Ó, tem que trocar esse negócio, troca, vamos botar essa inovação, vamos vender um novo produto lá. Mas tem que costurar com esquerda, direita, e aí é um ego de todo mundo, e aí você tem que tomar cuidado para dividir o protagonismo, porque se você quiser brilhar sozinho, acabou, né? E aí vai para lá, vai para cá. Mesmo assim deu para aprovar projetos bacanas, né? Que eu posso falar um pouquinho aqui. Mas você fica pé da vida com a morosidade das decisões, né? Gasta muito dinheiro para fazer pouco. Essa era a minha... Tá bom, essa é a minha frustração, vai. Não, então assim, gasta... Eu já sabia disso, mas quando você vai lá, você quer acelerar, você quer fazer diferente, você consegue. Né? Você mesmo, Cris, tem inúmeras inovações e coisas que você implementou. Sem dúvida. Mas, pô, se fosse igual no mercado privado, teria sido muito mais rápido, né? Então, acho que esse é o único ponto que eu trago. Eu falo, caramba, poderia ter feito mais ainda. Né? Aprovamos o marco legal das startups, que isso foi muito bacana. Né, a Cris, contando ainda um pouco antes da gente entrar no programa dos projetos que você teve que articular com a direita, com a esquerda, né? E pessoas diferentes. No marco legal das startups, eu peguei, na época, com o JHC, atual prefeito de Maceió, Pedro Cunha Lima, Daniel Coelho. Então a gente compôs ali uma turma jovem. Que legal. Mas eu peguei com a autoria de um monte de deputados, inclusive os de esquerda. Olha que maravilha. Eu fui falar com a deputada Margarete Salomão, prefeita de Juiz de Fora, professora da faculdade lá, do PT, que estava na Ciência e Tecnologia comigo. Professora, a senhora não quer falar startups? Fui falar com Orlando Silva, fui falar com deputados e deputadas que, cara, não tem, talvez, quer dizer, não tem nada a ver com o meu jeito de ver o mundo, né, a minha ideologia, mas gosto de tecnologia, pô, vamos compor. E isso permitiu que lá na frente, o dia que veio para o plenário, foi aprovado por unanimidade. Nossa, que história linda. Então isso, Cris, isso foi muito legal. Essa é a maior história que eu tenho assim da Câmara dos Deputados, é a aprovação do marco legal das startups. A gente fez o telemedicina junto com a Adriana Ventura, né, que teve um protagonismo muito importante nisso. Foi durante a pandemia, né? Pois é. A gente fez governo digital, conectividade rural nas escolas, foi a minha primeira relatoria. Regularização fundiária urbana e outros projetos, né? A coordenação da reforma da Previdência, o marco legal do saneamento, a lei da liberdade econômica, a autonomia do Banco Central, a gente trabalhou em tudo isso. Agora, o marco legal das startups foi de cabo a rabo. Sabe, a gente bolou o texto juntos. Eu não fui autor para eu poder ser o relator, né? Porque quem é o autor não pode ser o relator. Coordenei para trazer vários outros coautores. Pedi a relatoria para o presidente Rodrigo Maia na época. Aí o presidente falou assim, pô, Poit, mas o governo tava uma briga. Em 2019, né, o governo do presidente Bolsonaro colocando um monte de MP. E aí o presidente Rodrigo, a Câmara brigando de protagonismo. Ah, mas o projeto vai ser de quem? Vai ser do governo ou vai ser da Câmara? Vai ser do governo ou vai ser da Câmara? Aí eu falei, presidente Rodrigo Maia, Poit, eu deixo você ser relator, mas não pode o governo não pode atropelar. Aí eu falei assim, presidente,
tá tudo certo, o governo não vai atropelar. Nem sabia se ia atropelar ou não. Não vai atropelar, pode deixar. Aí fui lá no governo. Cara, deixa o projeto vir da Câmara, vocês mandam de vocês e apensa. Poit, mas só se você for o relator. E eu, na verdade, falei governo antes, eu não tinha relatoria garantida. Não, tá garantido, o presidente Rodrigo Maia já me prometeu tal. E aí você vai costurando dali, daqui, e conseguir a relatoria, conseguir que o governo apensasse ao nosso, conseguir conversar com o governo do presidente. Imagina, conversar com o governo do presidente Bolsonaro, o presidente Rodrigo Maia, que estava num conflito, esquerda, direita. Montamos uma comissão especial, escolhemos a dedo quem é o presidente da comissão, o vice-presidente, dividimos os protagonismos. E isso foi muito legal. Foi muito legal porque foi aprovado na Câmara por unanimidade. Foi para o Senado. Pela primeira vez, o mercado de startups de inovação falava assim, pô, eu escutei um senador, uma senadora, sabe? Aqueles que estão lá há 1000 anos, né? Tradicional, mais antigos, falar a palavra startup. Startup, né? Porra, isso é muito legal. Aí busquei o senador Carlos Portinho, a gente fez a relatoria no Senado, aprovou no Senado, voltou. Já era o Lira. Fui falar com o presidente Arthur Lira, tal, bum, por unanimidade. E o mais legal para concluir essa história, deputada Maria do Rosário, deputada Perpétua Almeida, deputada Jandira Fegali, deputada Érica Cocai e outras deputadas de esquerda, e deputados também, votaram a favor. E nas rodinhas, na hora que eu ia negociar, principalmente a deputada Maria do Rosário, com quem um dia eu encontrei comendo uma tapioca lá e a gente bateu um papo informal. Ah, como é que você tá, Poit? Ah, tô aqui e tal. Já gostou da tapioca? Gostou? Tá indo pra São Paulo? Ué, todo mundo é gente ali. Né? Não é porque é esquerda ou direita que deixa de ser gente. Não fala, né? Naquela hora eu lembro que ela falou, pô, pessoal, o Poit, ele é de direita, é do novo, é liberal, mas tem um coração, é um cara bacana. Tipo, ele é liberal, mas ele é legal, sabe? Ele é de direita, mas tem coração. E aí aprovaram. Então, Cris, embora tenha algumas coisas que demoram muito, essa daí foi muito legal. Porque foi o exemplo do diálogo, do equilíbrio, sabe? E é o que eu gostaria de ver mais na política hoje em dia, né? De tantos extremismos em qualquer assunto. Eu acho que eu tô falando muito, né, Cris? Que eu vou embalando aqui. Vai embora. Eu queria perguntar uma coisa para vocês dois, que é uma coisa que me intriga muito. Como que vocês lidam com essa coisa que tem ficado crescente de quem perde na política buscar um tapetão no judiciário? Existe até uma piada no judiciário que alguns partidos, a liderança do partido não fica na Casa Legislativa, fica no protocolo do tribunal. Eles esperam perder, tipo, alguém aprova um projeto ou se derruba um projeto que era deles. Eles não mexem na política e vão no tribunal tentar derrubar o projeto que foi aprovado ou fazer passar o que foi derrotado. Como é que vocês lidam com isso? Porque isso que você contou, você imagina, se faz tudo isso, vai alguém lá e consegue uma liminar que anula o seu projeto? Eu estou sofrendo com isso, inclusive, né? Tem um projeto de naming rights que permite com que o município arrecade recursos passando equipamentos públicos para que a iniciativa privada possa colocar seu nome, como a gente já tem, o Morumbis, o Neoquímica, Arena, Allianz Parque, os metrôs, Açaí, Ultrafarma, enfim, né, Pernambucanas. E o projeto passou nas comissões, passou no plenário, primeira e segunda votação, foi sancionado pelo prefeito Ricardo Nunes, e no dia seguinte o pessoal entrou na justiça contra o meu... E eu tenho, toda vez a oportunidade que eu tenho, eu faço essa discussão com o atual líder da bancada do PSOL, falo, olha, tem aqui uma democracia, tem 3 poderes, enfim, é uma discussão, parece uma coisa esquisita, sabe? Eu quando olho para isso, eu penso num Frankenstein, o que está acontecendo aqui? Afinal de contas, eu fui eleita, eles também, eles tiveram toda a possibilidade de não votar nas comissões, porque fazem parte das comissões, votar contrário no plenário, na primeira votação, votar contrário na segunda. Que é isso, eu voto contrário projetos, né? É normal, cada um vota com a sua ideologia, com o que acredita. Agora, é um jogo democrático. Passou? Puxa, eu queria que esse projeto não passasse, mas ele passou.
Mas não, aí vai lá pro... É bem complicada esses recursos. Os recursos são, na minha opinião, controversos, para falar o mínimo, e a gente tem que lidar com isso de forma, continuando a ser mais democrático possível, né? Mas eu não perco a oportunidade de reclamar desse recurso, que em especial... Bom, eu acho que tem aí uma variedade de partidos que fazem uso disso, né? No meu mundo ideal, no meu sonho de princesa, a gente deveria obedecer o processo democrático daqueles que foram eleitos pelo voto do cidadão, né? Que é o Congresso Nacional, as câmaras municipais e as assembleias legislativas. Agora vamos tocando, né? Essa parte eu acho que é porque é uma coisa que a gente vê vir num crescendo, né? Ela vem num crescendo. É aumentando. Eu lembro quando eu trabalhei no Supremo, eu trabalhei no Supremo 15 anos atrás. Havia algumas ações assim, mas elas eram absolutamente a exceção da exceção da exceção em temas muito controversos. Eu lembro uma que teve da história de fetos anencéfalos. Nossa, olha. Então, assim, era a exceção da exceção da exceção de um tema muito difícil, de um tema muito controverso. E hoje a gente vê que... Porque eu vejo os políticos reclamando disso, com razão, mas eu falo, gente, para de entrar também na justiça. Porque... Sabe o que eu acho, Madá? Eu lembro que o Caio, né, quando a gente se conheceu, ele ficou famoso que ele sempre fala do checks and balances, né? Da tripartição dos poderes, né? Que um serve para equilibrar o outro. Sim. Poder legislativo, né? Do qual eu fiz parte, a Cris faz parte aqui em São Paulo. Poder executivo, né? Prefeitos, governadores, presidente da República e seus secretários e ministros. E o poder judiciário, né? Com o Supremo Tribunal Federal, o órgão máximo aí. E quando um está em falta, o outro acaba se compensando. Quando um quer passar do ponto, o outro tem que frear, e é assim que funciona. Eu acredito que esse ativismo judiciário, por conta própria do judiciário também em alguns temas, avança em pauta que não é dele. E esse negócio da Câmara, de alguns partidos ficar recorrendo ao judiciário, é do enfraquecimento do legislativo. Boa. E isso, para mim, não se justifica. Não é por isso que o STF tem que ir lá e avançar na pauta do outro e fazer coisa que não é da sua competência. Mas um legislativo omisso, com o rabo preso, né? Com o passado sujo, com os processos na mesa do STF para ser julgado, que é um conflito absurdo, ele não faz nada. Não faz nada. Não compra briga, não discute, não enfrenta a justiça. A justiça vai. E quando tem um problema, vai pedir para a justiça resolver. Então, a gente tem esse desequilíbrio no Brasil que, no fundo, vai passar por uma reforma política na urna. Por colocar deputados, deputadas, senadores e senadoras, sabe, idôneos, éticos, que não têm medo da justiça, que não têm rabo preso. Porque aí o legislativo vai se fortalecer mais, Madá. E discutir os assuntos como tem que ser discutidos para matarem no legislativo, para não ter que depois ligar para o judiciário. Exato. Eu queria mudar um pouquinho aqui, rapidamente. O Poit fez um comentário que eu queria muito que a gente explorasse, né? Ele estava falando que quando ele estava lá nas negociações do projeto dele, do marco legal da startup, que lá a Maria do Rosário, que é uma mulher de esquerda, comenta sobre ele. Ele é do novo, ele é um liberal, mas ele tem um bom coração. A gente tem, né, as pessoas que estão mais à direita, elas têm sido, não sei se percebidas, ou há uma retórica de que quem é direita come criancinhas assadas com batatas e azeite, né? Ou seja, nós somos da direita, então nosso coração é gelado, a gente é de pedra, não consegue olhar a situação dos desvalidos, das pessoas que mais precisam. Eu sofro com isso, né? Você também, pelo que eu estou vendo, a Maria do Rosário chega e fala, ele é um liberal, mas tem bom coração. Ou seja, ele é uma exceção, porque os liberais não têm bom coração, né? E isso, de onde que sai isso, né? Como é que a gente combate essa imagem dos liberais sem coração, gélidos, com coração de pedra?
né? Cris, na minha opinião, a gente tem que fortalecer essa turma que topa dialogar, essa turma de centro. Porque os extremos, quem fala, não, porque é extrema... Eu tô lá na CNN, né, e vira e mexe, vê algum comentário, não, porque é extrema-direita, porque é extrema-direita. Fala, mas não tem extrema-esquerda também? Com todo respeito, o Boulos é o quê? Né? A Gleisi Hoffmann é o quê? Uhum. Não existe extrema-esquerda? Pera lá, gente. Vamos conversar. Vamos trazer a bola para o meio de campo. Porque esse meio de campo é muito maior. Tem muito mais gente. Só que esse meio de campo, as pessoas... Não, esse negócio de política aí é só estresse. Aí fica sobrando só para os extremos ficar verbalizando. E ficar botando estereótipo no liberal. Estereótipo no de esquerda também. Sabe? Fica muito ruim, Cris. Então a gente precisa verbalizar. Por isso que eu agradeço demais o espaço da CNN, a confiança em me colocar lá como comentarista, porque é o espaço que eu trago a bola para o meio de campo. Não pode discutir. E assuntos difíceis. Essa semana a gente está discutindo o aborto, a gente está discutindo descriminalização das drogas, a gente está discutindo o que a esquerda chama de trabalho infantil. Bom, a partir dos 14 anos, para mim, não é infantil. Eu acho que a gente tem que discutir, dar mais oportunidade para essa molecada trabalhar, para formalizar, para ter... Então, assim... Vamos ponderar, então? Vamos ponderar? Né, você está falando das drogas. Eu vou trazer um exemplo de amigos meus que se perderam, que morreram por causa das drogas. Vamos falar do malefício da maconha também, além do benefício. Vamos separar o CBD, maconha medicinal, que eu votei a favor lá na Câmara, junto com o Mitrô, do THC, o que pode acontecer. É importante. Vamos olhar em outros países. Não vamos ficar só... Vamos descer na segunda e na terceira derivada. A questão do aborto. Mas as pessoas não permitem debater. Se você parar para ponderar, por exemplo, debatendo com alguém que é a favor do aborto. Né? E aqui estou falando com duas mulheres, né? E às vezes mulher ou um homem, tá? De esquerda, assim, normalmente, ou de direita, mas que é totalmente a favor, e vamos embora. Se você parar para ponderar, fala, poxa, mas qual país do mundo que pode até o final? Existe um consenso aí da OMS, claro. Parece que até os 22 semanas. Uhum. Né? E por que é isso? O Conselho Federal de Medicina brasileiro também coloca, porque já que vai abortar depois das 22 semanas, dá para tirar, porque nasce também. Né? Aí você começa a fazer você começa só a ponderar. Eu não estou dando minha opinião, porque eu acho, pera lá. Mas e a menina de 10, 11, 12, 13 anos que foi abusada por um ente familiar? Porque alguns falam, mas tem 22 semanas, Poit, para avisar. Não avisou até as 22, vai abortar com 30. Tá bom, mas você sabe a situação dessa menina? Que foi acuada, que tinha medo, que nem sabe que tá grávida, que nem sabe que tá grávida. Só quando a barriguinha dela começa a crescer, ela fala, nossa, tem alguma coisa aqui. Aí a mãe percebe. Esse debate aqui não ocorre. Porque se você começar a ponderar... Eu não dei a minha opinião aqui, fiz uma ponderação para cá, para lá. Mas vai identificar com essas duas opiniões ou duas ponderações que eu dei, tem margem para dizer que eu sou contra, tem margem para dizer que eu sou a favor. Ninguém desce na segunda, na terceira derivada mais. E a gente deveria descer, deveria discutir os temas com mais profundidade. E aí precisa de pessoas de coragem para fazer isso, Cris. O Poit, eu iria um pouquinho mais longe. Eu acho que essa é uma discussão importante, todas essas que você se referiu. Mas eu vou um passo além. Eu acho que o país tem prioridades além dessas que estão sendo discutidas no Congresso Nacional, como a miséria, Perfeito. A educação, a segurança, a saúde, saneamento básico. E eu gostaria de ver o Congresso Nacional e no campo dos estados, das assembleias e as câmaras municipais, colocando a prioridade onde ela tem que ter. Eu não estou aqui tirando a dor e o sofrimento de quem tem uma gravidez indesejada, uma gravidez fruto de um estupro, de um ente familiar. Enfim, a questão das pessoas que estão em situação de adição a drogas, enfim, tudo isso que a gente fala. Só que eu acho que esses são pautas que elas são muito mais, na minha visão, para causar do que, de fato, focar na prioridade do país. A gente gastou um tempo enorme no Congresso Nacional, lá no Senado, com uma encenação de uma atriz, divide o país, tem pessoas... Eu acho...
para começar aqui, eu acho que não tem ninguém a favor do aborto, né? As pessoas em sã consciência não é a favor do aborto. Elas precisam, eu, por exemplo, sou a favor de educação sexual, de que a menina conheça seu corpo, que o menino entenda o que significa manter relações sexuais com a menina, enfim, é outra discussão. Mas eu acho que a gente tem que botar, de novo, a bola no lugar que ela tem que estar. Foram 2 semanas de imprensa falando do PL do aborto, um grupo para lá, um grupo para cá, discussões caloradas, manifestações. E quem está aqui batendo bumbo pela educação? Exato. Que a gente tem... são péssimos os resultados das nossas escolas. O Brasil é um dos países que mais gasta entre os países da OCDE e não... Eu quero essa discussão no Congresso Nacional. Saiu o PISA agora, é isso que você está falando? Pois é. O PISA, que a gente tem historicamente índices ruins de matemática, muito ruins de matemática, mais de 95% das crianças, eles têm 15 anos, né, quando fazem o PISA. Jovens, né? Dos jovens, não sabem as operações básicas que precisa saber. O nível de alfabetização, sabe quantos por cento chegam no nível que distingue fato de opinião? 2%. Olha. E agora, nessa última edição, veio dizendo que temos problemas com a criatividade também. Então, assim, são essas questões, ficou todo mundo debatendo o tema, que é um tema importante, candente, mas eu tenho uma tese. Na verdade, quando eu assessorava presidentes de poder, falava assim, quando tem uma coisa que vocês querem aprovar que não tem jeito, que vai apanhar muito, ou quando a situação do governo está muito ruim e o poder é pró-governo, só tem 3 saídas. Ou aborto, maioridade penal, ou fala que vai fazer uma licitação para comprar um helicóptero, uma coisa assim para os deputados. Então. Aí a imprensa fica falando só disso. O que foi aprovado enquanto estava rolando tudo isso? Legalização do jogo. Jogo e cassino. Exato. Eu tinha uma tese, eu fiz um comentário pro UOL umas 3 semanas atrás, quando começou aquela coisa de praia e aborto. Ai, pois é. Eu falei, eu tenho um comentário gravado. Tem alguma coisa que vai passar de baixo. Não, eu falei exatamente isso. Eu falei, isso aqui que vocês estão fazendo isso aqui é pra bancada evangélica calar a boca e eles aprovarem o jogo. Eu tenho um comentário gravado. Porque a bancada evangélica vai ficar inteira no aborto. E vai passar o jogo. A esquerda vai ficar inteira na coisa da praia. E eles passam o jogo que é pros resort lá, que o Neymar já investiu, todo mundo já investiu pra ter cassino. E assim, as pessoas não conseguem ter essa visão estratégica da política porque elas ficam inflamadas. E também tem uma coisa, educação não dá ibope. Né? Eu me lembro uma entrevista com o ministro Barroso, não sei com quem, Priscila, do Todos pela Educação, enfim, em que ele fala o seguinte, quando a gente tem eleição para presidente, estão lá os candidatos e tal, sendo entrevistados, fica todo mundo perguntando para o potencial, né, para o candidato a presidente, quem será o ministro da Fazenda? Quem será o ministro da Fazenda? Ninguém pergunta quem será o ministro da Educação. Quem será o ministro da Saúde? É óbvio, né? Eu trabalhei no mercado financeiro, o ministro da Fazenda, ele é muito importante. Então, a gente não deve deixar de perguntar sobre o ministro da Fazenda. Mas, além de perguntar sobre o ministro da Fazenda, vamos perguntar também quem será o ministro da Educação. E a população... Mas não dá ibope. E, assim, nisso a gente está deixando as nossas crianças, nossos jovens... sem educação. E sem educação política. Então, a gente está vendo a qualidade dos nossos parlamentos, né? Tem gente que está... Você falou aí, tem senadores que estão lá. Quem são esses senadores? A população não sabe. Não. O Cris, e até para falar de um outro assunto aqui, fazer uma ponte, você falou uma coisa importante, né? Eles usam esses temas como... cortina de fumaça para passar outros, né? E acho que Madá foi direto. E um tema importante, delicado, né? Questão de saúde pública, que afeta as mulheres, principalmente mulheres pretas, pobres de periferia, né? Que pode ter uma discussão se é um bebê e se está matando bebês ou não. É um tema importante e delicado. Ele é tratado, Cris, somente para inflamar as bases. Ele é tratado ideologicamente, somente
com o objetivo, pelo amor de Deus, eu sou crítico e opositor ao presidente da República, para ver se arranca alguma frase, igual o presidente falou, né? Do monstro que sai na barriga. Pois é. Assim, ó, mas se a mulher tiver o filho, fruto de um estupro, vai nascer um monstro. É brincadeira. Como é que o cara fala um negócio desse? Mas os objetivos desse projeto, na minha opinião, foram o desgaste político dos dois lados em falar mais bases, porque tá chegando a eleição. É isso mesmo. Eles não estão nem aí para a saúde da mulher. Estão nem aí para as meninas que são estupradas dentro de casa. Concordo. Não estão nem aí para o bebê que está dentro da barriga. E aí, eu queria falar de uma continuidade do impacto, porque dá para fazer impacto fora da política também. Ninguém, por exemplo, está falando mais de Rio Grande do Sul. Cris. Passou. Concordo com você, Poit. Ninguém está falando mais de Rio Grande do Sul. E lá no Rio Grande do Sul, sabe o que está acontecendo agora? Os empresários, as empresárias, as pessoas estão voltando para suas casas, voltando para os seus comércios, tirando a lama, limpando, né? Tem algumas fases. A primeira é chegar, conseguir entrar na sua casa, no seu comércio. A segunda, né, para quem não perdeu a vida. A segunda é limpar, é tirar a lama. A terceira é ver, e agora? Tem que comprar as coisas. Tem que comprar estoque. Tem que comprar um computador novo, uma chapa para a padaria, um forno, né, as estantes, tudo novo. E aí, Cris, é muito ruim que a política fica nesses temas, esquece de gente que está passando perrengue real, esquece do cano enterrado que não dá voto para o saneamento, esquece para educação, esquece do empreendedor. E eu fiz essa amarração aqui para dizer que essa pauta do pequeno empreendedor, para mim, sempre foi muito cara, sempre foi muito importante. Né? Educação empreendedora, facilitação, principalmente para o pequeno, Cris, que é deixado à margem. As micro e pequenas empresas no país geram 71% de todos os empregos formais. Incrível. É a MPE. E enquanto essa MPE, vou dar só mais uma cutucada aqui na política, não tem crédito, não tem apoio, sabe? Cheio de burocracia, o governo e a justiça fica dando desconto e perdoando dívida dos dos caras da Lava Jato, nojento, né? Das empresas dos amigos do rei, dos grandões. Eu ouvi isso essa semana. Um cara falou pra mim, agora dia 20, que a minha MEI tem que depositar o meu imposto e não tem 1 centavo de desconto, eu tô vendo aí Odebrecht, dando 50% de dinheiro que tá pagando pro cara não ir preso, de multa pro cara não ir preso. E Madá, e vai ser um pequeno empreendedor agora, lá no Rio Grande do Sul, inclusive, tá? Que precisa de dinheiro, de crédito, vai pedir dinheiro. E é por isso que, obviamente, eu quero falar do que a gente está fazendo agora no estímulo. Eu quero que você fale, eu ia te perguntar sobre isso. Fala, Cris, conta pra gente o que é o estímulo. Tem um negócio que é a transição da vida política para uma outra vida, porque essa outra vida existe. E é muito difícil, Cris, tá? É muito difícil. Eu já te preparo, porque você tá no mandato, é um negócio muito doido, assim, porque você representa muitas pessoas. Muito intenso, né? E lá em Brasília, quando eu volto para Brasília agora, eu até peço, eu vou lá na Câmara, eu fiquei muito amigo do porteiro, ou da moça lá que atende, ou do segurança, ou do deputado. Não, você vem por aqui e fala, rapaz, me chama de Vinícius, cara, tal. Só que, aí, com todo o respeito e humildade, a maioria eu acho que fica achando que é o rei da cocada preta. E muitos deputados ou ex-deputados eu vejo circulando para a Câmara, perde a própria identidade. Não acho o que fazer mais da vida. Tem deputado e senador e senadora, Madá, que tá lá com o brochezinho lá andando, mas não faz muito tempo. De broche? Não, é porque o PIN não, eu sei. É pro resto da vida. Mas ele não é pra usar fora do mandato? Não, mas ele sabe como é que fala? Eu falei, mas não sou mais deputado. Não, sempre... Uma vez deputado, sempre deputado. Sempre vereadora. Eu escuto isso direto. Aqui na Câmara você é deputado, você é o quê? Uma vez senador, sempre senador. Aí eu falo, então, as pessoas... Eu tô falando tudo isso porque é uma dificuldade também, né? Essa transição, sabe? Mas tem que... Não é que eu nunca mais vou mexer com política ou com a vida pública. Mas tem que cortar e enfrentar isso. Porque senão você fica dependendo. Não, deixa eu ver se eu arrumo um empreguinho ali na vida pública, deixa eu ver se eu trabalho para um partido ou trabalho para alguém. E a pessoa vai atrasando a sua vida. Portanto, eu fui candidato a governador de São Paulo,
né? Eu, particularmente, não queria ir para a reeleição. Fui candidato a governador, enfrentei, foi uma experiência espetacular ir para os debates, trazer voz para o pequeno empreendedor, trazer voz para a gente como a gente, ajudar o governador Tarcísio no segundo turno e trabalhar na transição com ele. Mas ali eu sabia, eu falei, cara, eu não quero ficar nesse negócio, eu quero fazer outra coisa. Né? Além dos meus projetos familiares, do equilíbrio, né? Não, agora eu vou me dedicar à minha casa um pouquinho também, vou, né? Já que não ganhei a eleição, vou fazer outras coisas, fazer filho, né? Vamos fazer outras coisas. E como é que eu posso continuar impactando, retribuindo para a sociedade fora da política? Em larga escala. Era essa a minha grande chave. Porque eu contei a história para vocês. Do hospital, para depois para a rua, para Câmara dos Deputados. E agora? Como é que tem escala? Foi aí que eu encontrei Jesus, encontrei estímulo. Né? Mas Jesus também, porque eu estou muito próximo da igreja, que é a minha igreja, a Hillsong. Mas foi aí que eu encontrei o estímulo, Madá. Que é um fundo de impacto, Cris. Foi criado em 2020. Né? Hoje eu sou diretor executivo, CEO, lidero um time. Né? A gente tem uma liderança muito horizontal lá, né? um jeito muito bom de tocar. São 14 pessoas lá no estímulo. Nasceu em 2020, no meio da pandemia, quando todos os negócios estavam fechados. E é por isso que eu falei do Rio Grande do Sul. Eu já vou voltar na situação do Rio Grande do Sul. As pessoas iam demitir os seus funcionários. E cadê que tinha alguma salvação? Tinha o Pronamp, tinha um pouco de coisa, mas não era o suficiente. Ajudou muita gente, mas não ajudou todo mundo. E se esse meião aqui, o meião que eu falo que é a micro e pequena empresa, é de quem fatura 10 mil por mês, no mínimo, a 400 mil por mês no máximo. Esses caras geram emprego o Brasil inteiro. Claro. 70%. Se eles começam a demitir, acabou. Vai ter um desemprego em massa. Naquela época, Eduardo Mufarrege, Renova, GK, Abílio Diniz, a Geise, a Ana Maria, Marina Pfeffer, Tiziana Queiroz, Grupo Edson Queiroz, né? Fernanda Camargo, da Right Capital, Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora. Tudo essa galera se juntou, eram 50 pessoas, jurídicas e físicas, mulheres e homens ali. Vamos ajudar? Vamos. Como? Vamos dar um microcrédito? Vamos se inspirar no Grameen Bank, que é a história do Mohamed Yunus, ganhou o prêmio Nobel lá na Índia. Vamos, então tá bom. Então precisa de um CNPJ. Tudo isso em 2 meses, por Zoom. Né? O estímulo nasceu em abril de 2020 e a associação inaugurou dia 1 de maio, dia do trabalho, de 2020. Então a gente tem 4 anos. Como uma associação sem fins lucrativos, que recebeu um monte de doação dessa turma. A gente montou uma esteira de crédito online rápida, sem exigir garantia nenhuma. Porque é muito fácil eu falar, Madá, vou te emprestar. Né? Mas você não tem garantia, você não tem nada, aí os bancos não emprestam. Madá estava me falando. O banco, para você ter um empréstimo no banco, você tem que provar que você não precisa. Você chega lá e fala, vim aqui rasgar dinheiro na sua cara. Não, e eles te dão um empréstimo. Gente empresta para quem prova que precisa. Eu vou interromper rapidamente. Eu trabalhei em banco a vida toda, né? E eu tinha um colega que falava o seguinte para mim. Banco é aquela organização que te dá um guarda-chuva quando tá sol e tira quando tá chovendo. Eu tô falando contra a minha vida inteira em banco. Mas... Não, e eu também, porque eu tenho um monte de banco que é parceiro nosso, mas faz parte, a gente quer ajudar. Portanto, naquele momento, a gente criou uma esteira de crédito que somente com seus dados, né? Que legal. A gente pode te emprestar dinheiro sem você precisar apresentar uma garantia. E o estímulo nasceu, emprestou dinheiro para todo mundo no meio da pandemia, sem pegar aval, sem pegar bens, desconto duplicata, nada, recebível, nada como garantia. Só dá o dinheiro. Só dá o dinheiro com base nos seus dados, uma análise de Big Data, que é isso aqui, que é a chave, que eu também não posso perder todo o dinheiro, mas a expectativa era perder metade na época. 3% de inadimplência. É incrível, é? Uau. Essa história de dar dinheiro para quem precisa. E por quê, Cris? Número 1, taxa de juros muito baixa, que é um negócio de impacto. O foco não é no lucro, o foco é no impacto. Mas tem que ter um mínimo de sustentabilidade financeira para continuar. Claro. Número 2, o estímulo é visto como um negócio que joga junto com o empreendedor. Isso é frase dos empreendedores. A gente chama ele no WhatsApp, monta grupo com o cara, faz esses empreendedores se interagirem. E a gente dá capacitação. Sebrae, Google, Meta, Fundação Roberto Marinho e vários outros, a gente dá curso para o empreendedor. Então ele vê valor. E isso tudo pelo WhatsApp. A gente fala que são os 3 Cs: crédito, capacitação e conexão. E isso faz com que ele pague, veja valor, volte
E eu empresto para o outro. Mais. Aí você paga, eu empresto para o outro. Esse ciclo virtuoso fez o estímulo passar de ser um fundo só emergencial para a pandemia e virar hoje o maior fundo de impacto num formato que a gente fala que é mistura doação que a gente recebe e investidores que investem na gente, para a gente emprestar, para ajudar pequenos empreendedores do Brasil. Então hoje, estou muito feliz, faz mais de um ano que eu estou lá. A gente está em todo o Brasil. Né? 12% do crédito dos empreendedores que a gente emprestou, Cris, foram na Amazônia Legal nos últimos 3 meses. A gente está com uma atuação para levantar a Amazônia e para gerar emprego e renda, porque quando você gera emprego e renda, você evita que o cara vai fazer coisa errada na floresta. Claro, claro. Sabe? A gente está emprestando para sócio e bioeconomia também. A gente tem uma lente de emprestar para mulheres empreendedoras. 54% de todos os nossos CNPJs têm uma mulher acionista. Desses 54, né, algumas são só acionistas, mas do total, 30% são líderes. Então a gente está com uma lente de trazer, né, no inglês, lá nos gringos, chama gender lenses, né? Uma lente de trazer mais mulheres. Isso, Ana E não Fonte. só porque é mais... Quer justificativa financeira? Mulher paga melhor que o homem. O Grameen Bank naquela época, quando o Yunus fez... Eram mulheres era no agro. A prioridade era a mulher. A mulher é mais adimplente que o homem. E que a justificativa social, que são os outcomes da teoria da mudança, uma mulher, quando prospera, ela investe muito mais na educação dos filhos do que o homem. E você sabe, a primeira vez que eu tive contato com microcrédito, né, pensando no Grameen Bank e tal, foi muitos anos atrás, uma pessoa lá no banco falar sobre isso. E os empréstimos dessa organização eram muito pequenos. Sabe para quem? Sabe essas pessoas que ficam na estrada quando você viaja vendendo goiabada, banana abacaxi. E tal? Ela, sei lá, ela tem ali, às vezes uma mulher com seus filhos, ela tem 2 bacias, mas ela precisa de mais uma bacia, porque tem mais um filho. Então você dá um dinheiro para ela comprar mais uma bacia, porque ela vai vender mais na estrada. E aquilo ali muda a vida dela. Muda a vida dela. E tem mais. Quando você dá um empréstimo para a mulher, ela sabe o que ela precisa dentro de casa. Se é comida, se é roupa, se é sapato, se é comprar uma coberta para filho. Infelizmente aqui, né, você dá para o homem, a história mostra, ele vai gastar às vezes com outras mulheres fora de casa, com isso, bebida. Para quem está escutando, pode parece uma feminista. É estatístico. Não, é estatístico. Né? A mulher, além de ser mais adimplente, ela é mais responsável. Tanto que, rapidinho voltando à política, regularização fundiária urbana. Quando você dá um título de uma propriedade para uma casa que regulariza, e dá o título no nome e na mão da mulher. Agora, Covas. Ah, é? Que era? De bilhão de anos atrás. Porque existia esse problema com os imóveis de BNH na época. Sim. Que dava pro cara, ele punha a mulher com os filhos pra fora, levava uma mais nova. Mas ou chegou a ser estatístico. Ou vendia... Não, mas isso eu escutei do governador Paulo Artung também, por aí vai. E pra amarrar essa questão do estímulo, Cris, eu volto pro Rio Grande do Sul. Então a Amazônia, a gente está com foco na Amazônia, foco em elevar o número de empreendedoras mulheres nesse Brasilzão. Pô, se tem maioria das mulheres, tem que ter mais mulher na política e mais mulher empreendendo também. Claro. E ajudar em épocas de catástrofes. Época que teve em Petrópolis, em Pernambuco, em Santa Catarina, no Vale do Taquari ano passado e agora no Rio Grande do Sul. A gente está com tudo lá no Rio Grande do Sul. A gente fez uma parceria com o Instituto Caldeira, que é o maior polo de hub de inovação do Rio Grande do Sul, aliás, do Brasil, fica em Porto Alegre, inundou o primeiro andar inteirinho. Nós vamos se revezar para estar lá presencialmente, mas a gente já está dando crédito para o Rio Grande do Sul, porque o que acontece com esses empreendedores? A primeira fase dessa tragédia, todo mundo, obviamente a gente tem que salvar e recuperar as vidas, porque a gente perdeu muitas vidas lá. Mas tem que dar comida, moradia, colchão, itens básicos de higiene, que é o emergencial. Pum! E depois que a água baixa? A gente não pode esquecer, não pode ficar nessas discussões políticas extremistas ou o quê. Ah não, já mandei uma cesta básica lá e tá tudo bem. E depois que a água baixa? As pessoas vão voltar para sua casa, não tem nada. Vou voltar para o seu comércio, não tem nada. Aí precisa da retomada. Então a gente lançou uma força-tarefa que é o estímulo retomada. Recebemos apoios de muitas empresas, ainda estamos recebendo. E a gente está ajudando esse empreendedor que precisa startar o negócio dele, Madá, e não consegue crédito em nenhum lugar,
nem um banco e nem nas instituições federais que estão fazendo esforços e tudo, mas tem que acessar um fundo avalista, um fundo garantidor, ou preencher uma papelada desse tamanho, no estímulo em até 5 dias o dinheiro está na sua conta. Pô, eu sei, você é empreendedora, você tem receita, estava fazendo... O que aconteceu é que essa tragédia arrebentou o seu negócio. Eu te dou carência, você compra as coisas, volta a ter receita, lá na frente você vai retornar com juros subsidiado para poder emprestar para tua vizinha que vai precisar também. E assim gira a roda. Portanto, eu estou muito feliz, Cris, né, de estar num fundo de impacto, de poder ajudar o empreendedor, assim como ajudei no Marco Legal das Startups, né, o empreendedor e a empreendedora que gera emprego, de poder ajudar a economia na Amazônia, de poder ajudar, né, com muita humildade. É uma ferramenta que tem um impacto fenomenal e que me dá o mesmo senso de retribuição que estava lá. Então, eu acredito que eu ainda estou usando muito as nossas ferramentas e bênçãos aí que eu recebi para poder retribuir para a sociedade. Ele tá na política, tá e não tá na alma. Quero pra gente terminar aqui. Pedir para você, a gente pede sempre uma dica, né, cultural, que você acha que tem a ver com esse universo, ou de livro, ou de filme, ou de série. Pode ser nem nada a ver, um negócio que te toca. Ele é dessa igreja Hillsong, não sei se você sabe o que é isso. Não. As músicas da Hillsong. Tem uma banda que é a Hillsong, United. Eu acho que é a banda cristã mais escutada no mundo, né? Muito bonito. E que para quem é cristão ou não, pode escutar que é ouve bonito. não sabe que é cristão. Não, eu vou te mostrar. Você não disse que é, você acha que é pop rock. É muito legal. Muito bom. Então, já dei a minha jovem, dica. Não pode, essa não pode, tem que ser outra. Essa dica foi sua, não foi minha. Vamos lá. Mas, eu não tenho como não deixar de indicar e de falar do livro que conta a história do meu pai, que é... que legal. Meu pai e minha mãe, né? Graças a Deus, 2 vivos, saudáveis, né? Minha mãe maratonista, fez a maratona de Tóquio. Fui correr, eu e ela e minha esposa, a meia do Rio agora, 65 anos. Já estourou o joelho, os ligamentos. Refez, falaram que não ia correr, fez fisioterapia, correu. Estourou o tornozelo, refez fisioterapia e correu. E agora machucou o pé, tá com o Robofoot não sei das quantas e já tá falando que vai correr, foi sorteada a maratona de Paris no meio das Olimpíadas em agosto. Que bacana. Então, e meu pai, né, eu sempre tive uma conexão muito forte com ele e ele escreveu um livro com a história dele, mas que tem muita coisa legal ali e é o que me inspirou, que chama O Não Você Já Tem. Então vá à luta. E isso sempre é o que me motivou. O não você já tem, cara. Tem que se arriscar, tem que pedir, principalmente para quem é empreendedor, para quem quer estabelecer um relacionamento, quer vender um produto, viu uma pessoa, não vou lá, tô com vergonha, vai lá. O máximo que vai dizer não. Vai ficar vermelho um pouco, não tem problema. Né? Eu falo isso até para os amigos que estão solteiros, as amigas que estão solteiras, tem que ir atrás. O dia que eu mandei uma mensagem para minha esposa, né, que eu nem conhecia direito ainda, nem respondeu. Aí tomei vários nãos, aí eu consegui o sim um dia, né? Legal. Então, o não você já tem. Então vá à luta. Acho que esse é o livro que eu queria deixar aqui, recomendar. Onde que tá? Tá na livraria? Tá online? Tá na Amazon? Wilson Poit. Gente, leiam. Eu já li o livro porque eu fiz ciclo de palestra com seu pai falando do livro, quando ele lançou muitos anos atrás. Leia, porque em qualquer fase da sua vida que você tiver, vai ter uma dica ali, é um livro fácil. Eu conheço o Wilson Poit e ele é um homem extraordinário. Parabéns. Traz ele aqui um dia. Boa ideia. Boa. Tá convidado. Wilson Poit, tá convidado. Vem pra cá. Boa. Gostei. Vinícius, muita força na peruca pra você, pra família toda. Obrigado. Muito obrigada por ter vindo aqui, viu? Obrigado, Madá. Uma alegria imensa. Você é um amigo querido, um grande apoiador. Sujeito que me dá muita força. Obrigada, Poit. Tamo junto, obrigado. Muito mesmo. Um beijo. Bom, tenho certeza de que vocês gostaram. Força na Peruca vai ficando por aqui. A gente volta semana que vem com mais um convidado ou convidada especial. Aguarda que durante a semana a gente solta nas redes sociais quem vai ser. Beijo pra vocês. Até semana que vem.